Abra sua Bíblia comigo, capítulo de número 14 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 14. Vamos estar falando nessa noite um pouco sobre intimidade com Deus. Capítulo 14 do Evangelho de João. Em seguida a gente vai estar fazendo uso também do texto de João capítulo 17. Está bem pertinho os textos. Capítulo 14 do Evangelho de João, verso 20 e 21. Mesmo sentado como você está, com toda a reverência, a nossa saudação com a paz do Senhor também, os irmãos que nos acompanham através das redes sociais, tiraram do seu tempo para estar nos acompanhando, os nossos irmãos e amigos. Capítulo 14 do Evangelho de João, verso 20 e 21. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Glória a Deus. Capítulo de número 17 agora, do Evangelho de João, está pertinho aí, verso 22 e verso 23. A palavra do Senhor diz assim: dei-lhes a glória que me deste. Aqui o Senhor Jesus dizendo isso. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Amém? Mantenha esses textos aí no jeito, oremos. Querido Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, como é bom estar na Tua presença, como é bom Te buscar, como é bom estar debaixo da sombra das Tuas asas. Te louvo pela vida de cada irmão aqui presente, que se dispôs a tirar esse tempo para estar Te buscando na Tua presença. Obrigado pelos louvores que já foram entoados. Pai, que nesse momento o Senhor venha falar conosco, venha falar a cada coração de maneira dinâmica, de maneira especial, particular, cirúrgica, a cada coração nessa noite. O Senhor conhece a realidade, o Senhor conhece, meu Deus, o contexto de cada vida. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar, ministrar nessa noite, em nome de Jesus, a cada coração. Amém e amém. Por se falar em intimidade com Deus, se a gente não tomar cuidado, passa aquela impressão de que é algo elevado demais, sabe? E pode soar até como algo muito distante, parece que soa até presunçoso da nossa parte falar sobre isso. Às vezes dá até aquela impressão de que intimidade com Deus é para quem tem uma super fé, é para quem tem uma vida de uma mega santidade, de muita experiência com Deus. É como se fosse algo, resumindo, como se fosse um assunto meio distante da nossa realidade. Parece que é desafiador demais. E exatamente pelo fato da gente ter essa impressão, de ter esse sentimento, a gente acaba assim, menosprezando o assunto, a gente acaba não dando tanta atenção para o assunto, e por achar que é fora da realidade, é só para pessoas santas demais, pessoas que têm uma carga de vida de oração elevada demais. Então, eu quero partir de um pressuposto aqui, eu quero que o Espírito de Deus te convença nessa noite, de que a intimidade de Deus, a intimidade, foi algo que Deus
realizou uma obra, criou um mecanismo, criou um meio de trazer a nós, de trazer até nós. Ele ofereceu a intimidade porque Ele quis fazer isso, Ele decidiu fazer isso, Ele escolheu fazer isso. Ele decidiu. Intimidade é relação próxima, intimidade é convivência próxima. Deus um dia tomou a decisão de se aproximar de nós. Eu vou recapitular bem rapidinho aqui. Tomou a decisão de se aproximar de nós. Como os irmãos conhecem, no Antigo Testamento tinha aquele conceito de um Deus distante que se manifestava uma vez por ano no Santo dos Santos, e quem podia chegar perto de Deus era só o sumo sacerdote, que tinha que subir naquele local, levando as orações, as oferendas do povo no Santo dos Santos. Às vezes isso não dava muito certo, porque o reflexo da glória, do poder de Deus era tão forte, e quando o sumo sacerdote estava meio irregular, com a sua vida irregular, ele morria lá mesmo, e não podia nem subir lá para tirar o corpo, tinha que puxar com uma cordinha amarrada na cintura do cidadão, para poder tirar ele de lá. Então, a presença de Deus, falar da presença de Deus no Antigo Testamento era isso, sabe? E mais um dia Deus resolveu se aproximar da gente porque Ele quis, por sua graça, por sua misericórdia e principalmente por seu amor. Ele decidiu um dia se aproximar de nós, Ele decidiu. E o que Ele fez? Obviamente, Deus viu o homem pecador distante dele, e isso não fazia nenhum contraste em relação, por exemplo, à sua santidade, sua glória, sua justiça. E Ele sabia que o homem não tinha estrutura para suportar a aproximação dele, só que Ele queria se aproximar, e Ele criou um mecanismo para isso, um meio para isso. A pessoa do Senhor Jesus, o seu Filho amado, Ele mandou Jesus para que morresse na cruz do Calvário, todo aquele processo de sofrimento, de dor. Ele criou um meio de se aproximar de nós sem que nós fôssemos consumidos. Então, quando Cristo veio e Ele disse, está consumado na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O Santo dos Santos foi aberto, e através da pessoa de Jesus, ou seja, quando nós ouvimos o Evangelho, entregamos a nossa vida para Cristo, se arrependemos dos nossos pecados, Jesus passou a morar dentro de nós, como diz o livro de Colossenses, Cristo em vós, esperança da glória. Então, de uma tal forma, que quando Deus se aproxima de nós, Ele vê Jesus em nós, e a presença de Jesus em nós impede que sejamos consumidos. Esse foi o meio que Deus criou para se aproximar de nós. E olha o que o texto fala, gente. Olha o que o texto diz. João 14, ou melhor, João 17, capítulo 17, o verso 22. Diz assim: dei-lhes a glória que me deste. Ou seja, Jesus dizendo a respeito dos seus discípulos: eu dei a esses discípulos a glória que o Senhor me deu. Eu dei a eles. Compartilhei com eles, aqueles que creem em mim, aqueles que se tornaram meus discípulos. Depois, para que eles sejam um, assim como nós somos, ou seja, absolutamente Cristo ligado ao Pai, o mistério da Trindade ligado ao Pai, e Cristo, por sua vez, compartilhou dessa glória do Pai conosco. Então, para que nós nos tornemos um, o Pai em mim e eu neles, para que sejamos um. Os irmãos entenderam? Olhe, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles. Quantos aqui acreditam que Cristo está na sua vida? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá. Jesus disse, eu neles, verso 23, tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Eu volto para o verso 22, Cristo, como o Deus conosco, Ele disse, eu dei aos meus discípulos, eu dei a glória que o Senhor me deu, eu compartilhei com eles. A palavra glória significa,
do grego doxa, se refere à manifestação gloriosa de Deus na vida de alguém. E Jesus está dizendo o seguinte: a glória que o Senhor me deu, eu compartilhei com eles. Compartilhei com eles. Para que nós sejamos um. Cristo em nós, nós em Cristo, Cristo ligado ao Pai, para que sejamos um. Gente, aqui não tem negociação. É a natureza do Evangelho. É a natureza do Evangelho. Não existe conversão sem isso. Não existe salvação sem isso. Não existe novo nascimento sem isso. Não existe esperança da glória sem isso. Um convertido é alguém que se tornou um em Cristo juntamente com o Pai. Se você é convertido, se você é nascido de novo, você se tornou um em Cristo e Cristo com o Pai, para que sejamos um. A intimidade, ela já é parte integrante natural da conversão, do novo nascimento. A intimidade já foi dada. Já foi dada. A ligação já está feita. Quem crê no Evangelho, ele já tem que partir do pressuposto de que ele já está em Cristo e Cristo em Deus. Já somos ligados. Ele já parte desse pressuposto. Quantos entenderam? Uns 3. Vou tentar de novo, entendeu? Quantos entenderam? A intimidade, ela já tem que ser um pressuposto. Foi dada por Deus. Ah, pastor, eu não mereço. Eu também não. Ela aconteceu só por um motivo, porque Deus quis fazer isso. Simples. Do mesmo jeito que a gente não merece ser salvo, é salvo pela graça, a glória de Deus foi compartilhada a nós por meio de Cristo, pela graça. Pela graça. Então, a intimidade com Deus tem que ser um pressuposto para nós natural, automático, que já faz parte do pacote da salvação, do pacote do novo nascimento. A gente tem que partir desse pressuposto. Irmão, em nome de Jesus, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Como o Evangelho me explica, assim eu creio. E pronto, é uma questão de fé. Eu creio nisso. Aleluia. Propor em uma pregação intimidade com Deus é propor a realidade do Evangelho. Não é propor, não é mostrar para a pessoa uma proposta elevada demais. É elevado demais? É valoroso demais? É maravilhoso demais? É glorioso? É bom demais? Porém, acessível. Porém, acessível. A intimidade com Deus, vamos refletir um aspecto de bênção para nós. Olha, o verso 23 vai usar a palavra assim: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos. Para que eles sejam perfeitos. Expressão forte, pesada. Porém, a palavra perfeitos aqui, ela tem o significado na língua grega de completar, realizar, consumar, terminar, cumprir. Tem esse significado. Quando Jesus fala, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos. Significa isso. Cumprindo, completando. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: o que falta neles, eu completo pela minha graça. O que falta neles, eu termino com a minha graça. É por isso que se torna totalmente possível a intimidade com Deus. Porque Jesus, na sua pessoa, completa aquilo que falta em nós.
A presença de Deus exige santidade, pureza. No entanto, por conta da graça divina, da misericórdia divina, aquilo que falta em nós, e como sempre falta, é completado por Jesus. É por isso que ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam completos, que eles sejam perfeitos. Essa perfeição é dada pela graça divina. Ele completa em nós aquilo que nos falta. E quando Ele completa em nós aquilo que nos falta, se torna possível a gente ser tomado pela glória de Deus, pela presença dEle. Se torna possível. Então, alguns aspectos assim, de bênção da intimidade com Deus. Um deles, a intimidade com Deus, ela gera confiança. Confiança. A palavra confiança, se você pegar o dicionário, significa o seguinte: crença na probabilidade moral de alguém, na sinceridade, na lealdade, na competência, na descrição de alguém. A confiança, ela se dá pelo crédito que eu dou a uma pessoa que merece crédito. Então tem uma determinada pessoa, por causa do seu caráter, da sua virtude, da sua discrição, por causa da sua honra. Então eu dou crédito a essa pessoa, eu descarrego nessa pessoa. A minha confiança é baseado nisso. Não é baseado igual muita gente pensa, como se a confiança de alguém é conquistada baseado no que essa pessoa me dá, baseado no que essa pessoa me faz. Não necessariamente. É muito mais baseado no crédito que a personalidade dessa pessoa tem para mim, as virtudes dessa pessoa. Então, na conversão, eu experimento a comunhão com Deus, a presença de Deus, esse contato com Deus, e isso vai gerando confiança porque eu experimentei, eu provei da presença dEle, da comunhão dEle, eu provei disso. Isso vai gerando confiança em mim. A confiança, ou melhor, a confiança na pessoa de Deus, ela vai gerar principalmente muita força nos seus momentos de lutas, de provações, de angústias, de aflições. Vai nos preparar para isso. Ou seja, cristão muito oscilante na fé demais, né? Sem estabilidade, sem firmeza. A busca pela intimidade com Deus, a gente vai aprender que essa intimidade com Deus, ela pode ser aumentada, pode ser desenvolvida, ela pode ser crescida, ela pode ser trabalhada. É algo que pode sim ser trabalhado. Então, o desenvolvimento dessa intimidade com Deus vai fazer com que eu consiga obter força e resistência na minha fé para suportar os momentos mais difíceis de provação, de angústia, de luta, de enfrentar tempos difíceis. Eu vou estar preparado para isso, por conta do desenvolvimento dessa intimidade com Deus, que gera confiança na pessoa de Deus, no caráter dEle, muito mais no caráter dEle, na pessoa dEle, do que necessariamente com aquilo que faz. Muitas pessoas acabam colocando dúvidas ou colocando pontos de interrogação em relação à sua comunhão com Deus, a partir do momento em que Deus não concede a elas aquilo que elas querem, do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Ou seja, ela tem uma resposta, uma expectativa não correspondida por Deus, e a pessoa alega que desanimou na fé por causa disso. Mas quando uma pessoa tem intimidade com Deus, ela vai ter esse senso: peraí, eu posso não ter entendido exatamente o que Ele fez, a maneira que Ele conduziu, eu posso estar confuso, eu posso estar vivendo um momento que não está fácil, só que eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Paulo fala desse jeito. No livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, tenho passado por perseguições, tenho passado por lutas, tenho passado por provações, tenho passado por momentos de angústia, mas eu sei em quem tenho crido. A comunhão que Paulo tinha com Cristo, com Deus, a comunhão que ele tinha, era suficiente para, mesmo nos momentos de extrema confusão,
extrema angústia, ele poder falar o seguinte: eu posso não estar entendendo nada agora, eu posso estar me sentindo contrariado, mas eu sei que os critérios da pessoa em quem eu depositei a minha confiança, em quem eu depositei a minha fé, eu confio na pessoa dele, no caráter dele, eu confio. E em toda e qualquer circunstância eu continuo firme com ele, pois eu sei quem ele é. Mas só pode bradar isso a pessoa que desenvolve essa intimidade, desenvolve essa comunhão com Deus, e automaticamente a confiança vem no pacote. Confiança vem no pacote. Eu vejo ele como o Deus supremo que governa tudo, que sabe de tudo, que conhece tudo. E eu já tenho conhecimento particular, íntimo, pessoal, dessa pessoa de Deus na minha individualidade. Eu já construí experiências com Deus, de contato direto com Ele, suficiente para que eu consiga confiar nele em toda e qualquer circunstância. Isso se dá por conta do desenvolvimento dessa intimidade. O conflito, o entroncamento entre o rumo das coisas, que nós achamos que é o melhor para nós, mas que de repente Deus faz diferente. E diante de um questionamento sincero, eu trabalho isso diante de Deus em oração. Meu Deus, por que isso aconteceu? Me sinto triste. Eu tenho liberdade para compartilhar isso com Deus. Mas por conta da confiança que eu tenho nele, eu consigo bater a poeira, levantar e tocar o barco para frente. Porque eu sei, mesmo que as coisas não tenham acontecido do meu jeito, eu tenho confiança de que Deus está cuidando e está fazendo o melhor por mim. Compartilhando testemunho, hoje cedo mesmo, lá em Colíder, no encontro, me lembrei de um episódio. Foi mais ou menos em 2010. A minha mãe passou muito mal e estava lutando mesmo para sobreviver. Eu entrei em oração, em jejum. Meu Deus, cura, e vai daqui, vai dali. Cura. E no final das contas Deus acabou levando, né? Confesso para você que eu não desanimei de servir a Deus e nem de fazer a obra de Deus. Não desanimei, eu não parei. Mas o ponto de interrogação ficou no coração. Eu não aceitei aquilo, sabe? Continuei servindo a Deus, não me afastei, continuei exercendo o meu ministério, mas o ponto de interrogação ficou no coração. E para que a glória de Deus se manifeste de maneira plena em nossa vida, o nosso coração não pode ter nenhuma reserva. Está aí o motivo porque muita gente, a vida espiritual entrunca, não desenvolve. O coração da gente não pode ter reservas. E eu segui com aquele descontentamento. Olha, eu prego a tua palavra, eu amo o Senhor, eu amo a tua obra. Só que aquilo não concordei muito. Fiquei com aquilo no coração, sabe? O tempo foi passando e um dia no encontro, no momento que estava sendo ministrado, eu coloquei a minha cabeça contra a parede e falei assim: já estou cansado disso. É um fardo demais para me carregar. Se eu tenho desconfiado do seu critério comigo, se eu tenho até mesmo discordado, olha o tamanho da arrogância, acha que a gente tem condições de discordar de Deus, né? Olha o tamanho da arrogância, né? Se eu tenho discordado do Senhor, se eu tenho teimado em relação àquilo que eu queria, do jeito que eu queria, eu te peço perdão hoje. E eu entrego a minha mãe nas suas mãos. E para mim chega. Eu não aguento carregar esse fardo. Já estava cansado mesmo. E levando uma vida cristã insatisfeita, com reservas no coração. Resumindo, a confiança não era plena. Eu não estava confiando em Deus totalmente. Não estava. Eu falei assim: essa reserva eu estou entregando para o Senhor. Eu não aguento mais segurar isso. Eu não suporto. Eu entrego ela nas suas mãos hoje, para mim chega. E eu declaro: me perdoe,
falei do que eu não sabia, como Jó, né? Falei do que eu não sabia. Me perdoe, eu estou entregando nas suas mãos. Irmãos, bastou eu fazer isso. A glória de Deus me encheu de tal maneira que eu não conseguia me conter. Não conseguia me conter. Bastou eu fazer isso. Esse tipo de situação, esse tipo de entrega, de relutância, fez com que a minha intimidade com Deus aumentasse. Aumentou o meu grau de confiança. Aumentou o meu grau de entrega, de renúncia. E eu percebi que isso impedia de ter uma comunhão plena com Deus. De repente o Espírito Santo está falando com você nessa noite que tem alguma coisa enroscando, alguma coisa impedindo que você se entregue totalmente, sem reservas, que você tire qualquer ponto de interrogação do teu coração, que você desista dessa presunção e diga: Senhor Deus, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti, na Tua pessoa, ainda que o Senhor não faça o que eu quero, do jeito que eu quero, mas eu confio em Ti. Eu deposito os meus assuntos em Ti. Aceito sem reservas o Teu critério, aquilo que o Senhor colocou para a minha vida. Eu aceito. Assim Deus vai trabalhar de maneira plena, livre no teu coração, transitar na sua vida, e a tua intimidade com Deus vai aumentar, porque a tua confiança nele também aumenta. E o Evangelho parece que é um negócio assim meio que não negocia com a gente, sabe? O Evangelho não tem meio termo. Jesus falou assim: quem amar a sua vida mais do que a mim, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Olha só. A pessoa que tem qualquer tipo de reserva e por conta disso não lança a sua vida totalmente na mão de Deus, essa pessoa acaba não achando a verdadeira essência da vida. Mas quando uma pessoa não tem medo, né, e de maneira irreservada, ela se lança a Deus em confiança, Ele se manifesta, Ele se revela, Ele manifesta a você, Ele revela a você uma faceta nova da sua pessoa, a nível particular, a nível pessoal. A nível pessoal, Ele se revela a você, e uma faceta a mais da pessoa de Deus é revelado para você na sua intimidade. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Em nome do Senhor Jesus, dê esse passo de declarar: Senhor Deus, eu confio em Ti, porque isso faz parte totalmente da intimidade com Deus. Um outro aspecto da intimidade com Deus, como diz o Salmo de número 25, verso 4 e 5, né? O Salmo 25 vai falar algo referente a esse outro aspecto da intimidade com Deus. Ele vai dizer o seguinte, Salmo 25, verso 4 e 5, diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, e ensina, pois tu és Deus, meu Salvador, a minha esperança, em Ti, o tempo todo. O salmista estava pedindo a Deus, suplicando a Deus: mostra as tuas veredas, mostra os teus caminhos para mim. Esse é outro aspecto da intimidade com Deus, que é a capacidade de um discípulo de Cristo conseguir fazer a leitura do trabalhar de Deus na sua vida, de conseguir enxergar o direcionamento de Deus para a sua vida, seja para o trabalho, seja no lar, seja nos seus negócios, seja sua vida espiritual, se bem que está tudo englobado, seja nas decisões que você vai tomar, nas pequenas e nas grandes. É quando uma pessoa consegue fazer uma leitura e consegue perceber na vida dela, na sua vida pessoal, ela consegue perceber o trabalhar de Deus e o mover de Deus. Consegue fazer uma leitura. Intimidade é uma coisa que flui, ela é natural, não existe regras
padrões de conduta que indicam que alguém tem intimidade com Deus. Ela simplesmente flui. Imagine uma imagem simbólica do relacionamento de marido e mulher, né? De esposa e esposa. Por causa da convivência, experiências boas e ruins vividas juntos, ele se comunica parecendo que se comunica com código, com meias palavras, com olhar, uma respiração, uma ofegada, de repente, por causa da intimidade, um olha para o outro, já entendeu o recado. Desenvolveu isso, um aprendeu a fazer a leitura do outro, aprendeu por conta da convivência. Tempo juntos, uma quantidade significativa de tempo junto, conhece as qualidades, os defeitos, as fragilidades e principalmente a comunicação. Às vezes você está perto de um casal, o casal se comunicando só no olhar, você está perdido ali. Eles já estão se conversando sem nem usar palavras, mas por conta da convivência, Só que isso é natural e às vezes eles nem percebem. Às vezes eles nem percebem. Flui, é natural, por causa da convivência. Anda junto, convive. Essa comunicação se dá de um monte de formas. De um monte. Com Deus é da mesma forma. Você aprende por conta da comunhão, da intimidade com Deus, você aprende a fazer leitura do que Deus está movendo na sua vida. Do que Deus não quer que você faça, do que Deus quer que você faça. Você começa a fazer essas leituras. Essas leituras são particulares. Existem algumas expressões que quem serve a Deus usa, que é a expressão de quem tem intimidade com Deus, e você nem percebe. Por exemplo, alguém está conversando e fala bem assim: eu vou buscar a direção de Deus. E a pessoa fala isso com naturalidade, ok? Isso demonstra que ela já tem experiência de ter sido direcionada por Deus. É uma prova de intimidade. A pessoa usa a expressão assim: estou esperando em Deus. Ela usa de forma natural. É uma expressão que demonstra que essa pessoa já teve a experiência de buscar algo em Deus e de que ela está confiante que a resposta de Deus vai vir e pronto, ela usa essa expressão: estou esperando em Deus. Outras expressões do tipo olha, por exemplo, Deus te abençoe. Se bem que isso é bem popular, né? Nem sempre indica comunhão com Deus, às vezes é força do hábito, né? Mas, eu tenho que perguntar para Deus, eu tenho que me colocar na presença dEle, principalmente quando a pessoa usa a expressão: estava orando em casa e percebi a presença de Deus, expressão de gente que tem intimidade. Então a pessoa aprende a fazer a leitura de como Deus está conduzindo a sua vida. Por exemplo, a gente envolvido com um trabalho missionário, a demanda do reino de Deus é grande demais. E se a gente for abraçar tudo que aparece, meu Deus, a gente pira, né? Apesar que às vezes eu tento, até tento fazer isso. Mas eu aprendi com o tempo que o Espírito de Deus, ele conduz a gente para o lugar certo que ele quer levar a gente. Tem um monte de coisa para fazer, mas o Espírito de Deus tem um plano específico para que a gente faça. E com o passar do tempo, de tanto apanhar, a gente vai aprendendo. Opa, se uma ideia vem na cabeça e eu começo a orar, e de repente Deus coloca alguém no meu caminho para falar sobre aquilo, e com a mesma ideia, eu aprendi, mas é pessoal, é particular. Eu aprendi que Deus já está falando, já está movendo. E Ele continua confirmando, coloca uma outra pessoa para falar sobre aquilo, dentro da minha comunhão com Deus, da minha intimidade com Deus. Eu aprendi a fazer essa leitura do mover de Deus. Intimidade com Deus, ela não se resume a manifestações sobrenaturais, no sentido de falou com você em sonho. Ele pode falar? Pode. Faz parte da profecia. Vossos jovens profetizarão,
terão sonhos, ok. Ele pode falar diretamente com voz audível, através de sonho. Pode falar através de uma pregação, através de um louvor, através de uma conversa informal com alguém. Ele pode falar até mesmo em palavra profética. A gente só não pode depender disso. Não pode depender disso. Uma leitura bíblica. Existem múltiplas formas de Deus falar. Falar através das circunstâncias. Mas, em nome do Senhor Jesus, que essa percepção seja colocada para você nessa noite. Seja colocada. Agora, para a gente terminar de maneira bem simples. O que eu posso fazer para essa intimidade aumentar então? Existe alguma coisa que eu possa fazer? Será que depende só de Deus? O que eu posso fazer para que isso seja desenvolvido, para que eu aumente a minha sensibilidade para perceber o mover de Deus? Tem algo que eu possa fazer? Gente, a orientação óbvia, primeira, a oração. Oração. Mas ore partindo do pressuposto de que a intimidade de Deus já foi te dada. Ore dessa maneira. Vou dar um exemplo muito simples. Como Jesus diz no livro de Mateus capítulo 6, quando orares, entra no teu aposento, e o teu pai que te ouve te responderá. Você fecha a sua porta, e você já diz para Deus assim: obrigado, obrigado, porque eu já estou na tua presença, o teu Espírito já habita dentro de mim. O Senhor já me transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz no livro de Colossenses: Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aquele que nasceu de novo, ele já habita nas regiões celestes. Aquele que nasceu de novo, ele já está em contato direto, permanente com Deus. Ele já está ligado em Deus. Então, quando ele fecha o olho para orar, ele já está na presença de Deus. Já está. E você diz: Espírito de Deus que habita em mim, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua glória que já me foi compartilhada, obrigado pela tua glória que já me foi dada, que já está em mim. Ore dessa forma e você nunca mais vai saber o que é frieza espiritual, nunca mais vai saber o que é oração apática. Você nunca mais vai saber disso, porque você vai estar simplesmente tomando posse pela fé de uma realidade que Deus já te deu. Já te deu. Você já tem acesso ao trono, já foi colocado no Santo dos Santos. Já foi colocado. Aleluia. Ore dessa forma e a sua oração vai ter eficácia. A outra coisa, o Senhor Jesus disse no livro de João capítulo 15: eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o pensamento, a intenção do seu Senhor. Eu vos chamo de amigo. Quando ele usa o termo amigo, a Bíblia, o reino espiritual é demonstrado com palavras simbólicas. Então, o recurso simbólico, ele é muito usado na Bíblia por motivos óbvios. O reino espiritual é imaterial, é invisível, é espiritual, não é palpável, não é tocável. Ou seja, o reino espiritual, ele é invisível. Então, para que a gente tenha uma ideia de como funciona o reino espiritual, a Bíblia vai usar linguagens simbólicas. Linguagens simbólicas. Então, ele diz o seguinte: vocês são meus amigos. O que significa a palavra amigo? Você pode pegar a palavra amigo no sentido popular. O que você faz com um amigo? Aqui está uma outra receita para o aumento da intimidade com Deus. Você tem aquela pessoa que você gosta de bater papo com ela. E conversa assuntos bobos, e principalmente os assuntos bobos, né? Que é importante para você, mas você gosta de conversar sobre isso. De contar assuntos que para os outros é pequeno, é irrisório, mas para você é importante. Mas com um amigo você pode fazer isso. Para que a intimidade, você tenha uma relação de amigo com Deus, tem uma dica simples. Aprenda a compartilhar com Deus
os seus assuntos pessoais e pequenos. Na sua oração, diga: Senhor, eu estou preocupado com isso ou com aquilo outro. Se Ele é teu amigo, Ele se importa e Ele se interessa pelos assuntos supostamente pequenos. E esses assuntos pequenos é que determinam o elo de amizade entre duas pessoas. E você sente liberdade de compartilhar seus segredos, suas coisas mais pessoais, mais íntimas com Deus. Ele compreende, Ele ama, Ele é misericordioso, é bondoso, Ele perdoa, Ele é compassivo, e Ele te entende e se interessa pelos seus assuntos pequenos. Você começa a se sentir cada vez mais à vontade em compartilhar essas coisas pequenas com Deus. E a síndrome da relação de amigo para com Deus, ela aumenta. A gente tem que sair daquele estágio de enxergar a oração apenas como um mecanismo para buscar socorro. Só para isso. Esse tipo de oração não gera intimidade com Deus. A oração que você recorre a Deus só quando você está no extremo da angústia, da aflição, já não tem para onde pular e você recorre a Deus. Não é errado fazer isso, não tem nada de errado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, não tem problema. Mas você não pode recorrer a Deus somente nessas questões, senão você tem um contato muito raso com Deus, uma mentalidade ainda muito infantil do que é espiritualidade. Espiritualidade vai muito além de você tratar Deus como se fosse apenas um mecanismo de socorro. Deus é uma pessoa, Ele quer um relacionamento íntimo, pessoal com você. Ele não é só o seu mecanismo de socorro, não. Mas quando a gente começa a praticar isso, né, de compartilhar com Deus essas coisas supostamente pequenas, a nossa intimidade com Deus, a gente vai se sentindo cada vez mais à vontade em falar disso com Deus. A adoração, olha só, um dos melhores mecanismos para intimidade com Deus. É claro, ela é usada na essência. A adoração não se resume só à música. A música também. E um dos melhores meios, porque em forma de poesia, em forma de canção, é claro que facilita tudo, né? A melodia da música já toca o coração da gente, já sensibiliza. É claro que ajuda mais ainda, né? Mas você pode salmodiar a Deus em oração. Senhor, Tu és o amado da minha alma. Você começar a meditar nas virtudes e nas qualidades do caráter de Deus. Você meditar o que nos faz amar alguém, o que nos faz admirar alguém, o que nos faz nos apegar a alguém, o que nos faz idolatrar alguém. Deus você pode idolatrar, pode ficar tranquilo, né? Não é pecado não, né? Deus, Jesus pode idolatrar, Ele é meu ídolo. E você gastar tempo na sua oração meditando nas virtudes da pessoa dele, seu amor, misericórdia, principalmente a sua misericórdia e o seu amor para comigo. João capítulo 15, Jesus diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. E antes disso ele diz o seguinte: esse gozo vem por conta da obediência aos mandamentos de Deus e por conta do amor de Deus. O assunto mais repetitivo e o assunto principal, você pode servir a Deus 50 anos, 60 anos, sua vida toda. O assunto central da vida espiritual continua e vai continuar, vai se perpetuar. O assunto central, que nunca vai se tornar batido, nunca vai se tornar repetitivo, é o amor de Deus por nós. Não tem um outro parâmetro mais importante, mais fundamental para a manutenção da vida espiritual de alguém do que todo santo dia quando você for orar: Deus, eu te agradeço pelo teu amor para comigo, o teu amor fez uma obra na minha vida, o Senhor me amou quando eu nem me importava com o Senhor, como diz o livro de Romanos.
Ele provou seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. A pauta absoluta da nossa vida espiritual continua sendo o amor de Deus, de você estar meditando todos os dias: obrigado pelo teu amor para comigo, obrigado pela tua misericórdia, a tua compaixão, o Senhor me salvou, me amou. Então você está sempre meditando nas virtudes da pessoa de Deus que você adora. Isso aumenta a sua intimidade com Deus, aumenta. Estar disposto. Evangelho de João, capítulo 14, verso 20 e 21. Quando a glória de Deus se manifesta a nós, e a gente refletiu que só é possível a glória de Deus se manifestar em nós porque Jesus compartilhou dessa glória que foi dada a Ele com a gente. Né? A glória que me tens dado, eu dei a eles. Que me tens dado. Nós temos acesso à manifestação da glória de Deus. E a lógica da vida espiritual é assim: a gente é salvo primeiro, a glória de Deus se manifesta primeiro, para depois a gente ter capacidade de obedecê-lo. As duas coisas andam juntas. Então, uma vida de comunhão com Deus não tem como não refletir a obediência a Deus, desejo por santidade. Esteja disposto a renunciar e remover da tua vida aquilo que impede de você ter esse acesso. Esteja disposto que quando Deus manifesta a sua glória a nós, a gente se sente desconfortável com o pecado. A gente percebe que o pecado é como se fosse um corpo estranho, não combina comigo. Ele não combina com a glória de Deus, não combina com a manifestação da presença de Deus, é incompatível. E eu me sinto desconfortável, ele não cabe em mim, não serve em mim, não combina comigo. Não combina. Então esteja disposto a abrir mão disso que impede, que pode atrapalhar, a remover isso. O desejo por santidade e temor a Deus nos toma quando a glória de Deus se manifesta em nós. Amém. Comunhão plena com Deus exige santidade. E essa santidade, ela é concedida, pela ajuda do Espírito Santo e a manifestação da glória de Deus. Vamos colocar em pé?